Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do nosso Senhor, nosso Salvador? Amém, irmãos? Aleluia. Nós estamos muito alegres por estarmos aqui na igreja. Eu gostaria de estar convidando a Samara para estar vindo aqui à frente. O microfone é todo seu. Boa noite, gente. Tudo bem? Nossa, a igreja está bem cheia, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. É uma grande responsabilidade estar falando para tanta gente. Mas eu vou tentar resumir como foi o nosso acampamento no último final de semana. Foi incrível. Literalmente mudou vidas. Eu fui tocada de forma profunda e muito específica, assim. Eu senti muito Deus naquele lugar e era impossível não sentir, porque a gente orava de manhã, orava antes do café, orava em todos os momentos, ainda tinha culto, a gente sempre estava na presença do Senhor. E teve muito batismo, muitas curas e muita gente aceitando Jesus também. Eu gostaria de testemunhar sobre o último culto. Todos os cultos me pegaram, mas o último, em específico, me pegou, que foi uma passagem de Samuel, que falava sobre Ana. Não sei se vocês... Posso falar sobre? Tipo, eu não sei quanto tempo... Eu não sei como funciona, mas eu gostaria de citar um pouco sobre Ana. Para quem não conhece, Ana era uma das mulheres de Eucana. E ela, infelizmente, não conseguia ter filhos. E a outra mulher, que era a Penina, ela poderia e ficava a humilhando e a destratava por não conseguir. E Ana aguentou isso por muitos e muitos anos. E o marido dela pegou e falou assim: Ana, por que seu coração dói? Por que choras? E eu não sei se... Pode continuar de boa? Porque você choras, porque o seu coração está assim tão triste. E Ana notou que aquela dor já estava muito, muito interna e foi para o templo orar. Finalmente, ela foi se entregar a Deus. Ela carregava essa dor por muito tempo e ela falou: Senhor, eu gostaria muito de ter um filho e se o Senhor me concebesse, eu o devolveria para louvá-lo. E essa passagem me pegou muito quando o pastor estava orando por todos nós, porque muitas vezes nós guardamos muitas dores, muitos traumas, e a gente acha que consegue lidar com eles sozinho. Mas, depois de um tempo, isso emerge. E a gente só precisa falar e mostrar isso para Deus. E quando o Eli, que é o sacerdote do templo, chega e fala assim: está embriagada, mulher? E ela fala: não, estou entregando a minha alma ao Senhor. E ele falou, então, que Deus conceba o seu desejo. E assim, no tempo certo, veio o filho dela. Então, essa passagem me tocou porque foi bem na hora do batismo. E eu acreditava que só tinha o batismo das águas. Para quem é leigo, assim, não tem só o batismo das águas, tem o batismo do Espírito Santo. E lá eu recebi o batismo do Espírito Santo. E eu só soube que eu recebi quando a minha amiga Lara foi orar por mim. Eu estava lá: Senhor, por favor, me molda, me lapide da maneira que o Senhor me enxerga. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu gosto de ficar escondidinha, quietinha, não gosto de chamar atenção, e ele me colocou aqui. Então, Lara chegou orando por mim, e eu já estava lá falando outra língua já. E ela falou assim: Samara, você foi batizada? Aí eu falei: como assim? Ela falou assim: você foi batizada? Eu falei: a gente começou a chorar tanto. E a gente se abraçava. E foi lindo. E eu sentia que aqui a Irlanda, todos sabem, é muito complicada.
a gente recebe muita porrada. E a gente vai aguentando, tem que trabalhar, e tem que seguir, é visto. E eu senti que eu estava muito endurecida. Eu recolhia muito a minha dor, sabe? E o pastor, quando ele foi orar por mim, ele falou assim, eu vejo muita Ana em você. E eu falei, eu sei. E naquela noite que a gente teve o culto, que depois que passou tudo, a gente começou a louvar a Deus, a dançar, a pular. Eu me soltei e eu falei, eu estou louvando ao Senhor. E foi lindo e foi incrível. Gente, esse acampamento, para quem não sabe, ele não é só para jovens, tá? É sobre Jesus. E Jesus não é só, não é uma religião. Jesus está em todos nós e basta a gente buscar. Muita gente sabe a história de Jesus, sabe tudo sobre Jesus, mas ainda não foi tocado por ele. Ainda não foi tocado. E, assim como Ana, eu peço que vocês fechem a porta do quarto de vocês, apaguem a luz. 1 minuto de silêncio para acalmar o coração de vocês. E entregue tudo a Ele. Porque no tempo certo virá. É assim. Obrigado. Beijo. Amém. Vamos fazer a oração, vamos fazer a ceia já, né? Glória a Deus. Para quem não sabe, nós temos um ritual do nosso retiro. Toda refeição nossa, a gente faz um devocional e uma pessoa é escolhida. E a última refeição nossa é na segunda de manhã. E nessa refeição, na segunda de manhã, a pessoa é escolhida. E como não temos mais refeição durante o dia, o que sobra para ela? O próximo culto, no sábado. Então, a irmã Samara foi escolhida. E graças a Deus, que Deus possa tocar muito na sua vida ainda. Queremos que Deus ainda tem coisas grandes para fazer na sua vida ainda. Amém? Para mostrar para os irmãos que realmente esse retiro foi extraordinário. A gente estava que música a gente estava cantando aqui por último agora, que animada aqui? Qual era mesmo? Não precisa nem, só canta aí. Eu quero chamar a irmã Érica. Irmã Érica, vem dançando aqui. Do jeito que você estava dançando lá fora, lá atrás. Aleluia. Glória a Deus. Para quem não conhece, não lembra, a irmã Érica estava andando de muleta esses dias aí. Ela foi para o retiro na muleta. E a irmã está pulando aqui agora. Amém? Glória a Deus. Se você, por alguma ocasião, não conseguiu ir para esse retiro, então já quero deixar agendado para o próximo retiro, para você não perder. Não tem que falar, eu não sabia, é muito em cima. Então já marca na tua agenda aí, dia 30 de julho, mais, mudou? 4 para 7. Não, é dia... Não. Amém, irmãos? Nós vamos estar passando aí. A próxima semana a gente dá, mas vai ser em julho para agosto, amém? Amém? É no primeiro Banco Holiday de agosto, amém, irmãos? Não checa aí a data aí, então vai ser no primeiro Banco Holiday de agosto, amém, irmãos? Então, já programa aí, olha, dificuldade de pagar, então você tem mais de 52 semanas para estar programando, para estar no retiro. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias rapidinho aí. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. 15, 5. Amém? Convido a igreja a ficar em pé para a gente estar lendo a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Vamos ler aqui que a gente acompanha a mesma versão. Eu sou videira e vocês os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Senhor, meu Pai, nós oramos, Senhor, meu Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem zelado de nós, Senhor, meu Pai. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença em mais uma ceia do Senhor, meu Pai, para contemplarmos, Senhor Deus, o grande amor, Senhor, meu Pai, que o Senhor fez por toda a humanidade, meu Deus. Nós oramos e nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque sem Ti, Senhor, meu Pai, nada somos, Senhor, meu Pai, e nada podemos fazer. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar assento. João 15 vai mostrar um dos momentos sagrados ou algo muito importante no ministério de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele sabe que ele já está chegando a seus últimos momentos aqui na face da terra. E Jesus Cristo, ele não vai reunir e dar suas últimas palavras com multidões curiosas. As palavras de Jesus Cristo não serão direcionadas aos fariseus, mas a palavra de Jesus Cristo será direcionada a um grupo específico de pessoas que estavam com ele, os seus discípulos. E Jesus, como eu disse, sabia que estava vivendo os últimos momentos aqui. Ele sabia que em breve, ele seria traído, ele seria preso, ele seria julgado, e Jesus Cristo seria crucificado. Jesus Cristo também sabia que os homens, esses discípulos que estavam ao seu redor, estariam prestes a sofrer algo grande, queria marcar as suas vidas. Alguns iriam ficar com medo, outros iriam ter dúvidas, outros teriam um sentimento de abandono, choro e até mesmo negação. Jesus Cristo, meus irmãos, ele poderia ter ensinado muitas coisas para esses discípulos. Eu acredito que Jesus Cristo, ele estava caminhando e ele viu então uma parreira, ele viu uma árvore que dê frutos de uva, de vinho, da vinha. E Jesus Cristo, então, ele usa aquela árvore para explicar corretamente aquilo que ele quer passar para os seus discípulos. Jesus Cristo, meus irmãos, ele poderia ter ensinado diversas coisas para os seus discípulos, poderia ter ensinado estratégias para o futuro. Jesus Cristo poderia falar para eles sobre a liderança, poderia falar sobre crescimento, perseguições, vitórias. Mas Jesus Cristo escolhe uma coisa, uma única necessidade que eles precisariam: permanecer. Permanecer. Jesus Cristo sabia, meus irmãos, que o maior desafio para a humanidade, ou então até os discípulos, não seria caminhar, seria continuar. Não seria ter apenas uma experiência com Deus, mas seria permanecer conectado a Ele. Seria permanecer conectado à vinheira. Vivemos, meus irmãos, dias em que muitos cristãos, e nós passamos por isso esse final de semana, são expostos a conferências proféticas, conferências evangelísticas, a louvores, a conferências de missões, estudos bíblicos intensivos, etc, etc. Mas existe algo aqui, meus irmãos, porque algumas pessoas tiveram realmente
uma experiência sobrenatural de Deus em sua vida em algum momento? Aqueles que já professaram a fé cristã. Alguns, meus irmãos, continuam crescendo. Alguns continuam, crescendo, conhecendo mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, meus irmãos, que tiveram em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, uma experiência profunda com Deus, afastaram dos caminhos do Senhor, abandonaram a sua fé. Eu não estou falando aqui literalmente, somente para as pessoas que saíram da igreja, mas também para muitos que experimentaram, tiveram uma experiência sobrenatural com Deus em algum momento na sua vida cristã, mas não permaneceu. Pessoas que ainda servem na igreja, pessoas que ainda continuam na igreja, mas não permaneceu grudado no tronco, na árvore. João 15, versículo 15, essa passagem que nós descrevemos, nós lemos, não é somente uma frase que nós devemos colocar em uma parede, mas aqui, meus irmãos, vai demonstrar, fazer descrição exata de como o reino de Deus funciona. E eu não vou entrar profundamente aqui pelo tempo, mas nós vamos ver aqui que existe uma identidade. Jesus Cristo fala: eu sou a videira. E esse eu sou aqui, meus irmãos, é uma das grandes declarações. É o mesmo eu sou que apareceu para Moisés na sarça ardente. Quando Jesus Cristo fala, olha, eu sou a videira, ele não está usando uma metáfora poética. Jesus Cristo, ele está afirmando profundamente, ele é a única fonte de toda a nossa vida espiritual. Ele é a videira, eu sou a videira. Existe aqui uma posição, ele fala, eu sou a videira. Eu acredito que Jesus Cristo olhou aquela árvore e falou, olha, está vendo aquela árvore lá? Eu sou aquela árvore. Você está vendo os ramos? Vocês são os galhos. Vocês são os ramos. Os ramos, meus irmãos, eles não possuem vida própria. Os ramos, meus irmãos, as varas, eles não possuem raízes independentes, eles não têm troncos, ele não pode viver separado da planta. Caso contrário, ele seca instantaneamente, não amanhã, não depois, não daqui uma semana, não daqui um mês, instantaneamente, imediatamente. Existe uma condição aqui, se alguém permanecer em mim e eu nele. A palavra usada aqui, nesse permanecer, quer dizer o seguinte: habitar, fazer morada estável, persistir, não se afastar. Não é, meus irmãos, uma visita de final de semana como nós tivemos no retiro esses dias. É residência permanente. Conexão permanente. Existe então aqui uma condição: se alguém permanecer em mim, eu e eu nele. O fruto, meus irmãos, ele não consegue ser produzido por esforço. É uma consequência natural da nutrição. Olha, o ramo, para desenvolver, ele necessita da árvore. Existe agora o quarto ponto aqui, a sentença, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo, ele não fala o seguinte, olha, sem mim será mais difícil. Ele não fala o seguinte, olha, sem mim vocês farão menos.
ele usa um termo absoluto aqui. Coisa nenhuma. Zero, zero, nada, absolutamente nada podeis fazer sem mim. Essa mensagem, meus irmãos, não é sobre nós começarmos bem, mas é permanecer conectado a essa fonte. E eu gostaria que nós agora fôssemos para um outro texto, 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos falar de uma história de um homem. Ele começou a viver isso, a literalmente essa passagem, a viver totalmente dependente de Deus em sua vida. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo, eu vou ler somente o 5. E procurou, depois na sua casa você lê aí mais, depois do 26, lê do 1 até o versículo 6. Mas vamos ler 2 Crônicas, capítulo 26, o versículo 5. A palavra de Deus fala: e procurou a Deus nos dias de Zacarias, o qual era entendido nas visões de Deus. Enquanto ele procurava ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meus irmãos, esse jovem aqui, com 16 anos, ele é colocado como rei. Quem tem 16 anos aqui? Tem alguém de 16 anos aqui? Tem? Quem está com... Alícia, imagina, fica de pé aí, Alícia, para todo mundo ver você. Vamos, levanta. Ali, ó, aquela jovenzinha ali, ó. Imagina, meus irmãos, a Alícia, separa ela, você vai ser o rei agora, com 16 anos. A Bíblia então fala que esse garoto, ele procurava ao Senhor. Ele foi temente ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. E o versículo fala: Deus o fez prosperar. É o que o versículo que nós lemos de João aplica aqui na vida dele. É uma ação no Antigo Testamento acontecendo na vida desse jovem aqui nesse momento, porque a conexão que isso gerou frutos extraordinários em sua vida. A Bíblia vai falar então que, olha, ele venceu os filisteus, os árabes, os amonitas. O nome dele se espalhava além da fronteira do Egito. Ele construiu torres em Jerusalém, as fortaleceu. Teve enormes rebanhos, lavouras, vinhedos, teve campos férteis. Organizou um exército poderoso e bem equipado. Ele tinha 2.000 homens, mais ou menos, tropa de elite. Ele tinha mais de 300.000 homens no seu exército, pronto a morrer por ele. Inventou máquinas de guerra avançadas para a sua época. Enfim, o homem fez coisas sobrenaturais. Enquanto ele procurava Deus, o Senhor o prosperava. Esse homem, meus irmãos, era realmente um ramo que permanecia conectado à videira. E a videira produzia fruto extraordinário na vida dele. Então, não era o talento de Uzias, era a conexão de Uzias com o ramo. Mas então, meus irmãos, a gente chega ao versículo 16. Até o 15, ele fazia as coisas e Deus o prosperava. Mas aí chegamos ao versículo 16. Mas quando já era forte, mas quando era o quê? Quando era o quê? O seu coração se ensoberbeceu para a sua própria ruína. Porque transgrediu contra o Senhor
seu Deus. Meus irmãos, eu estava lendo essa semana aqui, eu estava lendo essa passagem aqui, e eu sou muito fã do Chaves e Chapolin. Eu estava até comentando, a gente estava comentando ali atrás, ele tem uns desenhos que você vai ficar velhão e você vai sempre rir. Chaves e Chapolin é um deles. E tem um episódio, quando eu li essa passagem aqui, meus irmãos, eu só lembrei desse episódio. Tem uma passagem do Chapolin que está o tripa seca, quase nada, e eu esqueci o nome do outro. E toda vez que um fazia uma coisa errada, um falava assim, burro. E quando eu li essa passagem, meu irmão, veio essa cena na minha mente. Burro. Porque o cara tinha tudo, meu irmão. Era só seguir a lógica. A Bíblia, toda a Bíblia Sagrada tem uma lógica. Qual era a lógica que nós vemos aqui em João? Ele tinha que estar conectado ao ramo e nada iria faltar a ele. Ele tinha que estar conectado à árvore que nada ia faltar a ele. Simples, olha, nós vemos aqui até o versículo 15, prosperidade, o homem fez grandes coisas, porque ele estava focado na árvore. Olha os nutrientes que estavam rodando na árvore, meu irmão, estava indo tudo para o ramo, tudo para ele. Era só, meus irmãos, deixar-o do jeito que estava. Time que está ganhando não se mexe. Irmão, é só fazer o beabá, ó. Pá, pá, pá. Gol, pronto. Volta de novo, sai a bola, pega, babá. Simples. Mas encheu de si. O homem que era amado, era respeitado, era abençoado, próspero, poderoso. Como, meus irmãos, nós largamos, como que pode largar tudo isso? Só que, meus irmãos, se você analisar bem, e eu lendo esse texto, e eu vi, né, essa imagem do Chapolin, desse burro aí, esse cara, meus irmãos, é eu e você. Não estou ofendendo vocês, não. Não estou me ofendendo também. Mas é eu e você. Todos nós permanecemos até um determinado ponto da nossa vida, realmente, até o versículo 15. Nós estamos buscando o Senhor, tendo os momentos, né, sobrenaturais com o Senhor. Aí vem o versículo 16 em nossa vida, na nossa história. É o momento, meus irmãos, em que a força que Deus nos deu, ela começa a nos fazer sentir que não precisamos mais de tanto desse Deus em nossas vidas. E a Bíblia, então, meus irmãos, ela identifica com precisão esse problema. O versículo vai falar, quando já era forte. Quando ele era forte, o seu coração se ensoberbeceu. Uma força mal administrada gerou autossuficiência em sua vida. E a autossuficiência, meus irmãos, ela é exatamente isso. É substituir a dependência de Deus pela confiança em si mesmo. O versículo 16 de Urias não vai falar que aconteceu na fraqueza dele. Não vai falar que aconteceu no momento em que ele estava em crise. Vai falar quando ele estava lá em cima, respeitado, próspero. E quando nós olhamos a nossa vida, meus irmãos, principalmente quando a gente chega aqui na Irlanda, a gente para pensar e fala o seguinte, olha, rapaz, eu vim legal e eu tenho um área de passaporte agora.
Olha, eu morava numa casa, eu dividia um quarto. E agora eu já comprei uma casa. Eu dividia a casa, dividia quarto. Tinha trocentas pessoas dentro da casa. Era uma luta, uma tribulação para tomar banho, fazer comida, etc, etc. Rapaz, eu tenho uma casa. Andava num carro, meu Deus do céu, só Deus na causa, eu escondia da guarda. Meu Deus do céu, que luta era aquele carro. Hoje eu tenho um carro 2026, com todos os documentos. Amém. Recebo também. Olha, eu trabalhava num local e eu era 20 mil por ano. Hoje já está passando 100 mil. Estamos cheios de nós mesmos. Ai, sim. Estamos no 15. Mas, realmente, aqui, meus irmãos, não é a questão financeira. É a questão de achar que a sua força vem de você mesmo. E que você não precisa mais de Deus. Mas lá em Lucas fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Uzias, então, meus irmãos, ele achou que ele podia fazer o que ele queria. Estou grandão. E ele vai oferecer sacrifícios em locais em função que não podia. E o infeliz ainda foi avisado, o profeta chegou lá com mais 80 homens e falou, não faça isso, a graça de Deus foi ali e tal. E ele, olha, eu sou autossuficiente. E a lepra veio nele e ele saiu do templo do Senhor e morreu leproso. Existe, meus irmãos, um fenômeno que diz o seguinte, que pessoas que vivenciaram ou vivenciam grandes momentos de ativação espiritual, como conferência, como eu falei, profética, retiros, congressos de missões, estudo bíblico. Olha, o cara entrou estudou Bíblia e mais de 20 horas sem parar, Bíblia. Esse estudo fala o seguinte, que essas pessoas que experimentaram uma chama intensa, uma ativação espiritual profunda, a tendência dela é que nos próximos dias e nas próximas semanas, essa pessoa, ela fica extremamente avivada, extremamente pilhada pelo Senhor Jesus. Eu não sei se vocês já foram em congressos de missões, em que os pastores lá traz um monte de missionários tal, e eles começam a falar das missões, como que é. Não estou aqui ridicularizando, minimizando, não, pelo amor de Deus, nós vamos ter um congresso de missões também. Mas ele começa a falar sobre missões, como que é missões tal, e ele no final tem ali o apelo, olha, quem quer ser missionário, e meu irmão, aparece uma porrada de pessoas na frente, para ser missionários. Passa-se os dias, cadê os irmãos? Então é comum pessoas que estiveram expostas à grande presença de Deus, é característico, algo que gera dentro de nós um senso de coragem, de propósito e ação. E essa semana, meus irmãos, eu fiz uma experiência com os irmãos da igreja, e acho que eles nem perceberam que eu fiz isso, de propósito. Eu estava lendo esse artigo, e eu falei, cara, será que isso é verdade? Será que realmente as pessoas que tiverem experiência sobrenatural, alguma experiência profunda com Deus, os próximos dias, as próximas semanas, a pessoa fica extremamente pilhada mesmo pelo Senhor?
E na hora, meus irmãos, eu peguei o celular e eu falei o seguinte, olha, eu vou mandar então uma psicologia inversa. Eu quero fazer algo contrário, então. A pessoa fala que, né, a pessoa fica extremamente pilhada na presença de Deus. Então eu peguei o celular e falei o seguinte, olha, irmãos, nós não vamos ter oração hoje. Ah, vocês lembram? Nós não vamos ter oração hoje. Nós vamos ter peça na sexta-feira, então nós não teremos oração. Meu irmão, vocês não têm noção. Quando eu comecei a mandar mensagem, não vamos ter oração, aí comecei a ver notificações no meu celular. Aí eu comecei a olhar, falei, olha, que absurdo. Onde você está com a cabeça? Que é isso? Não acredito que você está fazendo isso. Cara, e eu morrendo de rir. Eu falei, caraca, é verdade, acontece mesmo. Como pode, meu irmão? Quase eu fui deposto do cargo de pastoral da igreja, quase me expulsaram. Como assim? Não tem lógica o que você está fazendo. E não foi um, não foi dois, uns irmãos aí começaram a mandar mensagem. Aí eu falei o seguinte, então vamos ver se a primeira prova foi ok, é isso mesmo, vamos ver se continua mesmo. Aí eu mandei a mensagem, olha, então ok, nós vamos ter oração, mas eu quero que os irmãos venham o quê? Na oração, o que mais? Na peça e na ceia. Os irmãos têm que estar 3 dias na igreja. Eu estou olhando aqui, os irmãos realmente estão. E os irmãos estão falando, ok, nós vamos estar. Meu irmão, e realmente, essa teoria é verdade. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos, não é falar que nós não podemos ter isso. Que isso deveria ser realmente uma constância da nossa vida, porque nós estamos teoricamente conectados à videira. E realmente o Jesus Cristo, ele chama os discípulos e fala, olha, permaneça. Porque uma das coisas mais difíceis da humanidade é manter constância. Nós vimos na mensagem da peça ontem sobre a distração. Como o diabo, muitas das vezes, ele não precisa fazer nenhum esforço. Talvez o diabo está lá no canto dele só olhando. Caraca, eu não estou fazendo absolutamente nada e o rapaz já está se perdendo ali nas distrações da vida. Eu não estou fazendo esforço nenhum. Eu gostaria, eu não vou mencionar, mas tem muitas coisas que faz a pessoa praticar, ter conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem que meditar na palavra de Deus, tem que orar mais, tem que viver em comunidade, viver na igreja, e ela tem que ter vigilância sempre, todos os dias. Mas, meus irmãos, existe a árvore, ela vai transferir todos os seus nutrientes para o resto da folha, o resto da árvore. E a videira, meus irmãos, ela tem uma característica, ela só produz flores e frutos. Ela serve para isso, produzir flores e frutos. E eu quero dizer o seguinte, que os mesmos ingredientes que está na árvore, ela está nos frutos. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos é que a pergunta não é apenas o que acontece quando eu me desconecto com o Senhor Jesus Cristo, mas a pergunta mais importante que nós temos que fazer para nossas vidas é o que acontece quando eu permaneço conectado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai falar algo extraordinário. João 14, versículo 2. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, esse também as fará. E as outras maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Jesus realmente, nesse versículo aqui, ele dá sequência. Primeiro, esse versículo que nós lemos aqui é antes do capítulo 15. Então ele vai dar sequência, ele vai declarar: vocês farão obras
maiores. Depois ele vai explicar como, permanecendo nele. Permaneça nele e nós faremos obras maiores. Que obras maiores são essas? Curar enfermos. Pedro, lá em Atos 13:3, Pedro e João curam o coxo no templo. Atos 5, a sombra de Pedro curava. A mesma unção, o mesmo Espírito estava com ele. Atos 16, eles expulsam demônios. Ressuscita mortos. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, é um dos versículos mais profundos que tem na Bíblia. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vos habita. Meu irmão, isso aqui é poderoso demais. Então, por que, meus irmãos, nós não mantemos a nossa conexão à árvore? Por que, meus irmãos? Porque nós sabemos disso aqui. Olha o que nós estamos perdendo por acharmos que nós não necessitamos mais. Por causa da nossa inconstância, por causa das nossas distrações, nós estamos perdendo algo poderoso, algo poderoso. Cadê o negócio aqui, Daniel? Você achou, Daniel? Tá na salinha aí, não? Estava no chão aí. Sabe, meus irmãos, por que a gente faz isso? Então, realmente, essa história que eu li aqui do rei, é eu e você, realmente. O rei poderia realmente deixar a vida, continuava servindo a Deus, e ele continuava sendo próspero. É o que nós temos que fazer. Continuar confiando 100% em Deus e deixar que Ele faça as coisas que Ele quer fazer, não do jeito que a gente quer. Tem um... Não achou aí não, Daniel? Cadê essa luz aqui? Irmãos, estão vendo essa luz? Ela está desligada. Ela desligada, ela continua sendo luz? Ela continua? Só não está gerando luz, mas ela continua. Ela serve para alguma coisa desligada? Não tem utilidade nenhuma. Ela não está exercendo a função que ela foi projetada. Mas, vamos ligar, e agora? Ela está funcionando e ela está exercendo o papel daquilo que ela foi projetada. Eu vejo isso com nossas vidas. Quando nós não estamos conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós resolvemos desconectar dessa árvore. Nós continuamos sendo amados por Deus. Mas nós não estamos exercendo o papel daquilo que nós fomos criados para fazer. Talvez, eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você está como esse rei que nós comentamos. Talvez você está como essa luz, Continua sendo amada por Deus, continua servindo a Deus. Mas talvez
você não está exercendo aquilo que Deus projetou você para fazer. Talvez você está um pouco desconectado dessa árvore, mas Jesus Cristo está chamando você para voltar à conexão novamente. Jesus Cristo, a vida cristã não podemos viver de passado. Nós não podemos, o pastor até comentou isso no retiro, olha, no retiro tal, eu senti a presença de Deus, tá, mas e agora? E agora? Olha, no passado eu servia a Deus com excelência, com dedicação. Eu orava, eu buscava, Deus falava comigo, Deus falava, realmente eu entrava no meu quarto e parecia que os anjos estavam do meu lado. Está aí agora. Talvez esse é o momento que você está passando. Existe um convite para você nessa noite. E o convite que Deus faça para você é hora de reconectar novamente. Os nutrientes que saem da árvore passa por toda os galhos, passa por todos os frutos, passa por todas as flores. E talvez você está rejeitando isso da sua vida. Talvez em algum momento da sua vida você abandonou isso. Em algum momento da sua vida você rejeitou isso. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te reconectar novamente. Você sabe que você é amado por Deus, você sabe disso. Mas Jesus Cristo talvez está dizendo para você, olha, eu preciso te conectar novamente à minha árvore. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, eu quero que aonde você está, você faça essa oração sincera com o Espírito Santo de Deus. É você o Espírito Santo agora, eu não sei, talvez você está sentindo-se autossuficiente, você está vivendo o melhor da sua vida nesse momento, mas talvez você está esquecendo de Deus. Deus, Ele não quer que você trabalhe 24 horas para Ele. Deus quer que você convive com Ele. Aleluia, Senhor Jesus. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor Deus, por cada vida que está aqui, Senhor meu Pai. Senhor meu Pai, nós oramos agora, meu Deus. Se você está sentindo-se desconectado com Deus, em nome de Jesus, tu receba agora a presença de Deus na sua vida, que você receba o poder de Deus na sua vida, que o Espírito Santo de Deus, que nos traz alegria, que nos traz a paz, possa sondar o seu coração. Essa árvore produz alegria, essa árvore produz paz, essa árvore produz comunhão, essa árvore produz união, essa árvore produz unção, essa árvore produz poder, essa árvore produz amor, essa árvore produz constância, essa árvore produz conexão. E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. O mesmo poder que está com Jesus Cristo é o mesmo que habita dentro de nós, é o mesmo que habita dentro de você,
Em nome de Jesus Cristo, repreendemos a depressão, repreendemos suicídio em nossas vidas. Aonde está reinando depressão, quando nós estamos conectados a essa árvore, ao espírito de alegria em nossa vida, em nome de Jesus, nós repreendemos depressão, vícios em nossas vidas. Que o Senhor, meu Pai, venha reinar sobre nós, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Ti, Senhor, meu Pai. Glória a Ti, Senhor, meu Pai. Espírito Santo, Santo, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pode cantar esse louvor antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor. Oh, aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Jesus chamando para você conectar a árvore que é Ele. Oh, aleluia. Sim, meu Pai. Outra vez. Jesus está saudade de Eu Ti. quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Me apaixonar. Aleluia. Dá salva de palmas para o nosso Senhor. Aleluia. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor, que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Senhor meu Pai, nós queremos, Senhor Deus, orar, Senhor Deus, pelo pão, Senhor Deus, pelo cálice, Senhor Deus. Pai querido Deus, nós oramos e te agradecemos por ter enviado o teu Filho, meu Deus, para morrer ali naquela cruz, Senhor Deus, para a remissão dos nossos pecados, Senhor meu Pai. Senhor Deus, o que nós estamos fazendo aqui, Senhor meu Pai, é uma lembrança, Senhor meu Pai, trazendo à nossa memória esse sacrifício, Senhor meu Pai. E nós adoramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que vão participar, segura o pão, segura o cálice e todos nós iremos participar juntos. Amém, irmãos? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar.
E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. E Ele me perdoou, e Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Os irmãos podem participar. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Os irmãos podem participar. Glória a Deus. Eu convido a igreja a glorificar o nome do Senhor. Glorifique aí ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Oh, Ele é santo, digno. Santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, Exaltado digno, seja a ti, Senhor, meu Pai. digno. Glória, glória, glória a E Deus. te exaltamos. Exaltamos a ti, Senhor. Te exaltamos. Exaltamos. E te exaltamos. Ó Senhor. E ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos.
você exalta o Senhor, levanta a sua mão agora e começa a glorificar o Senhor. Fala palavras agradáveis a Ele. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Pai. Aleluia, aleluia. Exaltado seja a Ti, Senhor, meu Pai. E dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite, dia e noite suba a Ti nossa adoração. Dia e noite, dia e noite suba a Ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a Ti, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh, oh, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado agora. Enquanto o louvor está ministrando aqui, eu gostaria que nós estaremos orando para encerrar. Você vai estar orando pela pessoa que está do seu lado agora. Você vai profetizar, você vai orar por ela. Eu não sei, talvez essa pessoa que está do seu lado agora está precisando ouvir Jesus te ama. Ela precisa ouvir, talvez, olha, Deus tem um plano na sua vida. Talvez ela precise de apenas um abraço seu. Em nome de Jesus, nós estaremos orando. Toda a igreja ora agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós oramos, Senhor Deus, por cada irmão, por cada membro aqui nessa igreja. Nós oramos, Senhor Deus, pela sua vida. Nós oramos pela sua semana, Senhor, meu Pai. Oramos, Senhor Deus, pela sua família. Oramos pelos seus filhos, Senhor, meu Pai. Oramos, Senhor Deus, pelo seu trabalho, Senhor, meu Pai. Meu Pai querido, em nome de Jesus. Oramos pela tua saúde, Senhor Jesus. Sobre a Senhor Deus, escuridão oramos Ele pela tua vai casa, Senhor, meu trazer Pai. a sua Senhor Deus, aonde nós luz fomos essa semana, sobre Senhor, meu tua Pai. família. Nós estaremos, Senhor, Declare meu Pai, o santo trazendo a nome, essência do Espírito Santo Jesus. conosco, Senhor, meu Pai. Porque nessa noite, Senhor, meu Pai, nós pedimos, Senhor, meu Pai, Declare que é pela momento de nós sua conectarmos ao o nosso nome Senhor de Jesus. Jesus. Em nome de Sobre a Jesus, Senhor, meu Pai. escuridão Ele vai Leve paz trazer para a nossa sua casa, Senhor, meu Pai. luz sobre tua Oh, família. Declare o santo nome, Declaramos isso, Senhor, meu Pai. Jesus. Jesus. Uou. Declare pelas declara ruas isso o na nome vida de do seu irmão agora, em nome de Jesus. Jesus. Sobre a escuridão sua Ele vida. vai trazer a sua Aleluia. luz sobre tua declaramos. família. Declare o santo nome, Jesus. Teu nome é Cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Graças ao nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai,
comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém.